Olá! Como vai? Boa tarde a quem já está aqui conosco. Prazer enorme ter aqui vocês às 4 horas em ponto desse lindo dia 27 de abril de 2020. Nós temos um assunto muito interessante para tratar, mas primeiro eu queria dar as boas-vindas para as pessoas que estão aqui. Puxa vida, Gustavo Molin já está aqui, a Karen, nossa vice-presidente da nossa comissão. Bem-vinda, Karen. Vocês quiserem colocar para mim o estado de onde vocês são, para a gente ver de que estados a gente está tendo a participação. Já já o professor André Vilaverde está entrando aqui também, a gente vai compartilhar com ele para começar o nosso debate. Vamos lá, professor, vamos convidar então o doutor professor André Vilaverde. Professor André, o senhor está ao vivo? Manda para mim a solicitação da sua participação. Pessoal, vou verificar por que o doutor... Não estou conseguindo visualizar o professor André ainda. Sejam todos bem-vindos. Celine está aqui conosco também. Renata, Vanessa. Puxa vida, que coisa boa estar aqui com todos vocês. Conhecida, Mato Grosso, Salvador, Bahia, Brasília. Professor André. Consegui encontrar o André. Aguardando. André, que coisa boa. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? A honra é minha. Mais uma vez participar aí de uma live contigo é sempre uma grande alegria. A alegria toda nossa do IBDFAN, agora nosso IBDermano novo, para falar desse assunto principalmente, que tem tudo a ver com registro de imóveis. Pessoal, primeiramente, para quem eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, sou registradora pública, professora, estou presidente da Comissão de Notários e Registradores do IBDFAN, e o professor André Vilaverde é o nosso coordenador, diretor, que coordena o registro de imóveis na Comissão Nacional. Professor também, né, professor? Registrador de imóveis no Recife. E hoje, enquanto o pessoal está entrando, eu queria conversar só um pouquinho com vocês a respeito do IBDFAN. O IBDFAN tem 20 anos de atuação no direito das famílias. É um instituto que atua em muitas frentes e multidisciplinar, né? Trabalhando sempre para buscar uma sociedade mais humana, mais humanizada, e tem feito muita diferença ultimamente no nosso Brasil. Então, por isso, gente, quem já é nosso IBDermano, fique conosco, fique com o IBDFAN. Quem não é, vale a pena conhecer. Vai lá no site ibdfan.org.br, conheça o Instituto e será um prazer enorme ter você conosco. Pessoal, vamos começar então, professor André? Vamos. Nós já temos aqui alguns participantes, mais de 100 pessoas, 125 pessoas. Acho que já dá para a gente começar. Com certeza. O assunto de hoje é um assunto de extrema relevância, de extrema importância, não só em relação ao extrajudicial, que para quem não trabalha diretamente aí com os nossos trabalhos, quem não está muito afeito ainda, né, ao extrajudicial, aos registros, às notas, o extrajudicial é que todos conhecem de forma mais tranquila como cartórios. Então, nós temos várias atribuições, vários tipos de cartórios diferentes. E eu, enquanto registradora civil de pessoas naturais, é o cartório que faz registro de nascimento, de casamento, de óbito. Então, esse tipo de cartório onde eu sou titular, a gente trabalha fazendo o registro de nascimento, onde a gente menciona o estado da pessoa natural, principalmente no primeiro momento, estabelecendo o seu nome, e aí o nome completo da pessoa inclui prenome, sobrenome e outros fatos e circunstâncias da vida dessa criança que acabou de nascer que vão formalizar o seu estado da pessoa natural. Nasceu, sexo. O transgênero é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico,
nasceu e ela já fez essa alteração no Registro Civil de Pessoas Naturais, já solicitou lá no RCPM a alteração do seu prenome e do seu sexo. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um nome masculino do sexo feminino, do sexo masculino, ela alterou o seu prenome para ficar de acordo com o seu sexo auto-identificado. Né? Então, nessa situação, tem uma série de implicações quando uma pessoa faz uma alteração dessas no seu registro, né? no seu estado civil. E como a certidão de nascimento é o documento que vai embasar todo e qualquer ato e negócio jurídico dessa pessoa, inclusive as suas relações patrimoniais, aí nós temos um outro tipo de cartório que vai fazer esse registro. Pega um papel. Pego. Que vai fazer esse registro, o professor André fica tranquilo à vontade. Isso que bebê. É que é IBDFAN família. Estamos todos aí quarentenados, né? Presos, e aí nossa família realmente, todo mundo próximo, é isso aí. Mas então, pessoal, nessa situação em que já foi alterado o estado da pessoa natural, a gente tem que fazer adequações nos seus cadastros e, inclusive, quando existe questão patrimonial, ela vai ter que ir nos cartórios onde ela tem esse relacionamento, onde tem essa pendência, né, para que ela faça a adequação desses registros também. Então, quando a pessoa que fez essa alteração, antes de fazer a alteração, ela tem um patrimônio, tem um imóvel registrado no registro de imóveis, né, que é a atribuição do professor André, essa pessoa fez a alteração do seu prenome e do seu sexo, e aí no registro de imóveis ficou diferente o nome que ela usa hoje, o prenome que ela usa hoje, com o que está identificado como proprietário, eventualmente, de um imóvel. Então, o nosso assunto aqui hoje é justamente tratar como que é feita essa alteração no registro de imóveis. O transgênero fez a alteração no registro civil e agora ele pretende adequar o registro de imóveis, onde ele tem patrimônio, para poder constar as suas atualizações. Não é isso? A atualização do seu cadastro. Porque se ele precisar, por exemplo, fazer qualquer transação com esse imóvel, uma hipoteca, compra e venda, etc., ele vai precisar apresentar seus documentos registrais e de identificação e os nomes não vão estar batendo. Então, ele precisa, averbado, o professor André vai explicar isso para a gente, né, professor? Precisa alterar isso no registro de imóveis. E é essa alteração que o professor André podia explicar para a gente, professor. Professor, apresenta o professor, por favor. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com o senhor. Quero dizer que é uma alegria muito grande. Essa voz que vocês estão ouvindo é do Henrique Vila Verde, participação Henrique, especial. Seja bem-vindo na nossa live. E eu queria, em primeiro lugar, Márcia, meu nome é André Vila Verde, eu sou registrador de imóveis aqui no Recife, sou um parabucano, como dizia o Suassuna, Ariano Suassuna, sou um paranaense e agora pernambucano de coração, mas eu queria, antes de iniciar a live, dizer assim da minha alegria em poder falar e da minha emoção em poder falar para o melhor professor do Brasil, né? Que é o professor Flávio Tartucci, está aqui nos assistindo. Que coisa mais linda, eu gente. fiquei assim emocionado. Também. Eu acompanho a carreira do professor desde as épocas ainda das aulas do LFG. Foi o meu primeiro professor de Direito Civil. Eu comecei a fazer curso preparatório quando eu estava no segundo semestre da faculdade. E ele, então, foi um dos meus primeiros professores de Direito Civil. Aprendi a admirá-lo. E é, assim, uma pessoa fantástica, espetacular. Então, fica aí a minha gratidão. Se hoje eu sou registrador de imóveis aqui no Recife, professor, o professor Flávio Tartucci tem aí uma grande contribuição, talvez uma das maiores contribuições pelo seu exemplo de vida, né, e por me inspirar naquele momento, quando você está começando na faculdade. Então, muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. E dizer que é uma grande honra participar agora do IBDFAN. Deixa eu só aproveitar e compartilhar o seu agradecimento. Obrigado, professor Tartucci, todos as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Foi bom você ter me lembrado. Eu vi ele entrando e acabei não cumprimentando. Professor, é uma honra enorme estar aqui com o senhor, viu? Seja muito bem-vindo. O professor Flávio é assim, espetacular, uma pessoa maravilhosa. Ainda não o conheço pessoalmente, já fica o convite aí, professor, para quando estiver aqui em Recife, conhecer o segundo registro de imóveis do Recife. Vai ser uma grande honra recebê-lo aqui. Queria agradecer também, professora Márcia, quando o professor me convidou para falar sobre esse tema, é um tema extremamente difícil,
para a prática registral, um tema assim muito controverso ainda até entre os próprios registradores, com técnica de escrituração registral. E aí eu mandei algumas mensagens, né, agora utilizando dos nossos métodos digitais aí, para alguns dos maiores estudiosos que eu considero aí no Brasil de registro de imóveis. Então eu queria agradecer aqui, tem alguns que já estou vendo aqui pelas mensagens, o meu querido amigo professor Ivan Jacopetti, meu amigo Manuel Valente, Dan Lócio, o meu querido Roberto Lúcio, que é o registrador do 6º Registro de Imóveis, presidente da ARIP, né, o professor Valdeci Guzmão, professor Daniel Lago, professor Caleb Miranda, meu querido amigo, a Carol Ferri, lá de Londrina, Paraná, meu querido xará André Guerra, e também para o Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho, lá do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado aí a todas as pessoas que me mandaram suas contribuições do que eu vou falar hoje para vocês. Queria indicar também, professora, quem quiser ler mais sobre esse tema, tem um artigo, é só você digitar aí no Google, RDI, Revista de Direito Imobiliário, número 82. Lá tem um artigo do Bruno Felisberto, espetacular, sensacional o artigo do Bruno, foi que me deu uma base para conversar com vocês aqui. Parabéns ao Bruno, é lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, muito legal mesmo, muito legal o artigo do Bruno. Para quem quiser aprofundar mais, ele consegue explicar bem certinho o que eu vou dizer para vocês aqui. Já tomei nota. Mas vamos lá então, professora. Sim, professor André. Bom, tem um pessoal que está perguntando aqui qual que é o tema. Nós estamos falando da transição de uma pessoa transgênero. Quando ela faz alteração no registro civil, ela vai alterar o seu prenome e o sexo. Lembrando que o transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico que nasceu. Então, vai transformar, vai fazer essa alteração no seu registro civil, que é onde está estabelecido o seu estado civil, do sexo e do nome. Feita essa alteração, o que ela tem que fazer na sua vida civil para transformar todos os seus cadastros, todos os lugares onde ela tem atos jurídicos, negócios jurídicos, para adequar a sua nova realidade. E aí, a gente trouxe esse assunto para debater aqui, porque em relação ao registro de imóveis, eu, pelo menos agora que eu tive essa referência que o professor me deu, mas eu nunca tinha visto nada publicado sobre esse assunto. E a gente sempre tem dúvida, olha, perguntam para a gente, né, como é que faz? Eu tenho um imóvel e agora que eu alterei, como eu vou fazer? É esse tipo de dúvida que a gente precisa que o professor André traga para a gente aí as respostas. Então, professor, para começar, que documento, né, que eu preciso levar para o senhor lá no cartório de registro de imóveis, eu que fiz a alteração do meu prenome e do meu sexo, e tem um imóvel registrado lá no Serviço de Registro de Imóveis do senhor. O que eu tenho que levar para o senhor para que eu faça a alteração da matrícula desse meu imóvel para constar o meu novo nome e, se for o caso, se o sexo for um elemento do registro de imóveis, já fica aí a pergunta, se eu tenho que fazer também a alteração desse sexo. Então, fica aí a pergunta, que documentos que eu teria que apresentar? Como que funciona? Vamos lá, a pergunta é pequena, mas ela é complexa. Ela é muito complexa, mas vamos lá. Professora Márcia, pessoal, a mudança de nome no registro de imóveis é algo comum. É algo comum, algo que nós enfrentamos sempre, né? A pessoa casa, ela altera o seu sobrenome, ela tem o divórcio, então ela estava lá, Márcia Fidelis da Silva, aí divorciou, virou só Márcia Fidelis. E mudança de nome, o tema mais complexo que tem no registro de imóveis, a gente podia gravar uma live um dia, isso aí é só para quem faz concurso público, porque é difícil de cair na prática, mas assim, é aquela mudança de nome no caso de proteção de vítima e testemunha, lá da Lei 9807. Essa é a mais assim, essa é a mais difícil, porque você pensa assim, cara, mas o cara mudou de nome, ninguém pode saber o nome dele. E como é que ele vai vender um imóvel? Pois é. Ele vai constar na matrícula o nome novo? Porque daí o cara pega a matrícula, sabe qual que é o nome novo, CPF novo. Mas, professor, então, assim, chegou no cerne da nossa dúvida, porque, na verdade, aí, só aproveitando, desculpa interromper, mas porque essa questão da testemunha de crime é algo que realmente é proibido e não pode de jeito nenhum por questão de segurança da pessoa. Mas, por um outro lado, não é uma questão tão absoluta como é a questão do crime, mas nós temos no registro civil, como muitos aqui que eu já vi que são registradores civis sabem acompanhar comigo,
situações que são sigilosas, para não trazer constrangimento para a pessoa, para não diferenciar essa pessoa no meio social que ela vive. Ou seja, por que a certidão dela tem uma informação que pode expor tanto essa pessoa? Então, exatamente por esse motivo que a gente quer saber do senhor, porque é uma informação que para o registro civil é sigilosa, tem restrições legais de publicação, né, dessa informação, mas no registro de imóveis a lei não exige, não faz essas restrições. E é isso que a gente precisa saber. Ó, sobre esse tema aí, da mudança de nome no registro de imóveis em relação da mudança do nome de testemunhas e vítimas de crime, eu vou indicar para vocês aqui, quando eu falei do professor Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho, eu sempre falo o nome dele inteiro e o filho, porque é o seguinte, o Eduardo Sócrates, ele desconstitui aquela tese de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Porque ele é filho do ilustre Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento, que foi juiz no Rio de Janeiro, foi desembargador, e assim, ele tem uma obra fantástica, uma das primeiras pessoas e que mais completas que escreve sobre dúvida registral. Então, se você quer aprender sobre dúvida registral, você pode ler tanto o livro da Dúvida Registral na Vara de Registros Públicos, do pai, né, do Eduardo Sócrates Sacramento pai, né, sensacional, espetacular, mas o filho, o Eduardo Filho também, ele escreveu nos cadernos do IRIB, é só você colocar no Google também, Caderno IRIB, Dúvida Registrária, e aí o Eduardo escreve esse livro. Mas, além disso, o Eduardo tem, e aí eu não tenho nenhuma participação nos livros dele, mas se você é advogado, ou se você não conhece nada de registro de imóveis, ou se você já conhece alguma coisa, muita coisa, e você quer aprofundar, ele tem um livro chamado Direito Registral Imobiliário. São 2 volumes. Teoria Geral, número 1, e o segundo são Sujeitos, Imóveis e Direitos Inscritíveis. Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho. É espetacular. Eu ando com esse livro direto no cartório, eu uso, e ele aborda sobre isso. O Eduardo tem uma facilidade de escrever, assim, ele escreve, parece que a gente está conversando com ele, né? Ele parece um amigo ali no livro. Da mesma forma, o professor Flávio Tartucci. Então, um livro fantástico, e lá fala sobre essa questão da testemunha. Mas sobre o nosso tema aqui, a gente já tem também a mudança de nome, por exemplo, quando aquele interessado faz 18 anos, e ele tem aquela opção, entre os 18 e 19 anos, né, no registro civil, de falar, eu não gosto do meu nome Márcia. Márcia, esse é um direito da personalidade que eu recebi do meu pai, mas eu quero me chamar Aline, né, eu não gosto de Márcia, eu quero mudar. Então, há essa permissão, e também, depois que a pessoa faz os 19 anos, que motivadamente ela consegue modificar. E a gente modifica isso no registro de imóveis também. Mas então fica a pergunta, né, por que se é algo tão comum, né? Por que essa nossa live, por que essa discussão tão grande em razão dessa averbação da mudança do nome, né, e do sexo do transgênero? E aí que vem, se eu fosse professor, fosse o examinador de uma prova oral, eu faria essa pergunta, porque a pessoa para responder isso aí tem que conhecer muito de registro de imóveis, muito de registro civil, de registro... Por quê? Os requisitos de uma matrícula do registro de imóveis está lá no artigo 176, parágrafo 1º, da Lei 6015. E lá diz o seguinte, entre os requisitos nós temos lá o nome, então o nome é um requisito da matrícula, beleza. O estado civil, profissão, CPF, RG, e aí tem o item 4, diz o seguinte, é requisito obrigatório da matrícula a forma do título, a procedência do título e a caracterização do título. Então isso, para o registrador imobiliário, eu tenho que colocar. Qual que é a forma do título? É uma escritura pública? É um instrumento particular? É uma decisão judicial? É um mandado judicial? Qual que é a procedência? É do registro civil de Leopoldina? Cidade de Leopoldina está de aniversário hoje, então parabéns aí pessoal de Leopoldina, Minas Gerais. Ou então é da terceira vara de registros de sucessões do Recife. Então eu tenho que dizer qual que é a procedência desse título e principalmente agora, esse é o nosso problema, eu tenho que dizer a caracterização do título, o que é o título. Então, em tese, por esse artigo, eu deveria publicizar o que é o título. Houve a alteração do nome, vou fazer a averbação, a alteração do nome se chamava João, agora se chama Maria, por quê?
uma decisão judicial, ou então a certidão de nascimento apresentada no registro civil, do segundo registro civil de Belo Horizonte, e a caracterização, em razão do que? Da mudança do gênero. Tranquilo? O sexo não está nesse artigo. Então, o sexo não é um instrumento obrigatório da matrícula. Então, o nosso grande problema é justamente esta caracterização do título, que a gente teria como sendo obrigatório. E aí, o que a gente faz? Né? Fica a pergunta aí para os registros. Oi? Vão apresentar esses títulos para os registros de imóveis. Uhum. Me parece que nós temos aí um conflito aparente de normas. Né? Normas aqui, no sentido genérico, não vou entrar nessa discussão sobre princípios e regras, mas vamos adotar aqui norma como gênero e os princípios e regras como espécies. Uhum. E a gente teria aí um conflito aparente entre a intimidade, né? Ou seja, esse conjunto de informações que somente a pessoa escolhe se ela divulga ou não, né? Que está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana. Então, em relação a isso, a intimidade é isso, é você, tem um conjunto de regras que só eu quero que se divulgue. O meu nome tudo bem, pode aparecer o nome, mas isso aqui está relacionado à intimidade. E de outro lado, nós temos a publicidade registral, a segurança jurídica e a legalidade. O que seria a publicidade registral? A publicidade registral, professora, ela garante a segurança das transações imobiliárias. Por quê? Qualquer pessoa tem acesso às informações do registro de imóveis. Sim. Em contrapartida, ninguém pode alegar desconhecimento dessas informações, que é o que a gente chama de eficácia erga omnes, né, do registro de imóveis. Isso é espetacular, porque isso garante a segurança de todo o sistema. Né? Ninguém pode alegar, por exemplo, assim, mas eu comprei um imóvel e o imóvel estava penhorado, eu não sabia. Mas o imóvel estava com disponibilidade, eu não sabia. Mas esse imóvel, o estelionatário, ele me vendeu, mas eu não sabia que não era dele. Né? Mas o imóvel está em hipoteca. Por quê? Hoje você pode entrar na nossa central de registradores, fazer um pedido da certidão e em 2 horas você tem essa informação. Ou então você pode ver imediatamente agora, enquanto está vendo essa live, você pede uma visualização de matrícula e você visualiza uma matrícula de todo o cartório do Brasil. E eu sei lá, nessa visualização de matrícula, imediatamente já aparece no seu computador quem é o proprietário e todas as informações. Espetacular o princípio da publicidade. O princípio da segurança jurídica e legalidade, em que o oficial de registro de imóveis ele deve obedecer toda a legislação para garantir, né, essa segurança dos registros imobiliários. Então, em tese, e um outro princípio que eu deixei de falar aqui também, mas que é muito importante para o registro de imóveis, que é o princípio da continuidade. Continuidade que é o encadeamento tanto das relações imobiliárias, fulano vendeu para Beltrano, que faleceu, que divorciou, que isso, que aquilo, e em relação às pessoas. Né? Fulano era casado, e aí ele divorciou, e ele casou de novo, e ele faleceu, e ficou herdeiro. Isso é obrigatório no registro de imóveis. Então, você que é advogado, você que não é da área jurídica que está assistindo essa live, se alguém falar o seguinte, mas os herdeiros do fulano de tal estão vendendo os bens imóveis e tá dilapidando o patrimônio. Não tem como. Porque quando chegar no registro de imóveis, o registrador de imóveis vai exigir onde está o inventário. Sim. Né? E eu preciso da anuência. Mas fulano de tal agora tem um amante e está querendo vender todos os bens sem a esposa saber. Ele não vai conseguir vender os bens imóveis. Justamente porque isso faz parte da qualificação jurídica do título pelo registrador imobiliário. Né? Eu vou verificar, mas a pessoa é casada e onde está a anuência da esposa? Então, tudo aquilo que a gente aprende lá no Direito Civil, das aulas do professor Flávio Tartucci, a gente concretiza isso no registro de imóveis. Né? Essa anuência, mas quem que vê essa anuência? Como é que é essa anuência? Na prática? Na prática é o registrador que vai exigir essa anuência. Então, esse é o princípio da continuidade. Problema. Se nós aplicarmos somente os princípios registrais, publicidade registral, segurança, eu deveria praticar o ato com todos esses elementos obrigatórios. E dizer lá, averbação de mudança de nome. O nome era Márcia e agora é José em razão da apresentação do título tal e que mudou o gênero da pessoa que é um transgênero. Sim. Beleza? Ou seja, isso, mas aí esse título que você está falando pode ser a certidão de nascimento?
Pode ser, eu vou falar mais sobre esse tema ainda, né? Adiantei, mas assim, né? isso. Mas então, aplicando somente os princípios registrais, teria que ser assim, dessa forma, né? E tem alguns registradores que defendem isso, Sim. né? Que defendem, ó, eu obedeço o princípio da legalidade, e assim não está totalmente errado, porque ele está obedecendo um princípio nessa ponderação de valores para ele, que é um profissional do direito. Ele fala, ó, eu tenho que dizer qual que é o título, tenho que dizer a procedência do título e tenho que dizer a caracterização do título. Tranquilo. Se nós aplicarmos somente o princípio da proteção da intimidade e da dignidade da pessoa humana, eu não poderia constar nada. Sim. Né? Ou então eu teria que encontrar um mecanismo dentro do sistema registral. Por exemplo, tem alguns colegas que dão a ideia de fazer o seguinte, falam, olha, André, nesse caso, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma verbação nessa matrícula, né, no finalzinho dela, porque se eu só fazer a verbação do nome, vai ficar junto com o nome do CPF em cima. Sim, o CPF. Fala, mudou o nome, mas o CPF e o RG é o mesmo? Sim. Como assim? Né? Sim. Então, em tese, alguns defendem o seguinte, que eu teria que encerrar essa matrícula, abrir uma matrícula nova, e aí pedir para o juiz corregedor para falar assim, ó, essa matrícula antiga, ela não pode ser publicizada. Eu já vi defenderem isso, mas aí a história do imóvel fica partida, né? E você cria uma anomalia dentro do sistema registral que ela não pode existir, que é uma matrícula sigilosa. Sim. Não existe. Todas as matrículas, né, elas devem ser públicas. E um dos requisitos da matrícula também é o título anterior. Então eu teria que indicar, essa matrícula foi encerrada, mas a anterior é a tal. Sim. Né, que eu já encerrei. Eu vou só complementando para a gente não precisar voltar nisso. No registro civil, mais ou menos, tem isso também. Porque se você tem duas certidões do mesmo registro, uma constando um nome e um sexo, e outra do mesmo registro constando outro nome e outro sexo, a matrícula é a mesma, aí matrícula do registro civil é a mesma, você está vendo que foi alterado o prenome e o sexo. Mas você não constou especificamente ali como elemento expresso o que foi que alterou. Você vai chegar a essa informação olhando, mas deduzindo, não que essa informação esteja justamente no registro do imóvel, não é possível. Uma outra solução que alguns registradores nos apresentam é o seguinte, olha, nesse caso a gente faz então uma verbação ex officio, ou seja, pelo oficial, dizendo que houve um erro. Que houve um erro. O registrador errou, né? Para não dar a entender que foi relacionado a essa informação. E ele falou, olha, eu errei, eu discordo dessa informação porque é uma informação inverídica, porque não houve erro. Quando o registrador fez o registro lá, foi apresentado o título, a pessoa se chamava João e estava tudo correto. Então não houve nenhum erro. Né? E eu acho que os registros públicos, eles existem justamente em razão desse princípio da veracidade, de tratar essa veracidade. De corrigir um erro, de fazer uma verbação de outra justamente. Coisa. Então, me parece que não é a melhor solução, essas duas, de criação de uma nova matrícula, então fazer uma verbação. O que eu acho que deveria ser feito? Qual que é a solução? E a gente vai lá para as lições do professor Humberto Ávila, que ele fala da ponderação de valores. Né? Então, em relação a esses valores agora, vamos tentar entender e fazer essa interpretação agora dessas normas, não com base somente no que diz a norma, né? Mas uma interpretação sistemática. E aí eu penso o seguinte, professora, no registro civil, essa informação ela é extremamente relevante. Né? Ela é extremamente relevante porque, por exemplo, algumas pessoas que escrevem, geralmente quem escreve sobre isso, escreve no registro civil, né? E fala assim, não, mas a pessoa tem o direito, todas as pessoas têm o direito de saber que essa pessoa mudou o nome em razão dessa opção ou de não haver essa coincidência entre o sexo e a personalidade. Então isso deveria constar na certidão de nascimento. Só que o legislador foi claro dizendo o seguinte, não vai constar. Não vai constar. Você vai fazer a alteração, a professora Márcia vai fazer essa alteração, mesmo no registro civil, que isso é de extrema relevância, porque está relacionado ao estado da pessoa, e a lei diz o seguinte, olha, não vai constar essa informação. Então, me parece que com base nessa premissa do registro civil, ainda que nós não tenhamos normas para o registro de imóveis, me parece que se lá no registro civil, que essa informação é relevante, e o legislador diz, olha, não vai constar essa informação, com muito mais razão no registro de imóveis. Então, no registro... Por quê? No registro de imóveis, a gente tem que ver o seguinte. De todos aqueles elementos obrigatórios, vamos ver qual que tem relevância
para os atos e negócios jurídicos imobiliários. Então vamos lá. O nome tem relevância? Opa, tem relevância. A forma do título tem relevância? Tem relevância. Saber se é um instrumento particular, se é um instrumento público. A origem desse título? Tem. Qual a vara, terceira vara civil, não sei o que, blá, blá, blá. Agora, essa informação de que houve a mudança de sexo, o que é de relevante isso para as transações imobiliárias? Absolutamente nada. Então, me parece que não há nenhuma relevância. Então, nessa ponderação de valores, me parece que o registrador poderia não caracterizar o título, identificar apenas o nome, dizer qual foi o título, foi uma certidão de nascimento, barará, barará, né, oriunda lá do registro civil e tal, e acabou. Né? Que perfeito! Então, olha só, gente, brilhante. Como que o senhor faz quando é uma certidão de casamento para verbal, divórcio? Aliás, é uma certidão de casamento e consta como solteiro. Eventualmente tem mudança de nome, tem a mudança do estado civil, tem eventualmente, aliás, tem o regime de bens que tem que constar lá na matrícula, e isso é relevante para o registro de imóveis. O título vai ser uma certidão de casamento, não vai? Isso, dessa mudança do estado civil, sim, com certeza. Sim. Pois é. E a certidão de nascimento, pelo mesmo motivo, o que muda o estado civil de solteiro para casado é a certidão de casamento. Então, ele justamente. É um documento público. Da mesma forma, a certidão de nascimento seria para fazer isso em relação ao nome. Porque justamente. O registro onde é feita a mudança do estado civil, nome, é o de nascimento. Então, o título hábil para provar qual que é o seu nome é a certidão de nascimento, independente do seu estado civil, não é isso? Perfeito. Né? Então, me parece que a gente consegue conciliar com essa ponderação de valores, né, verificando essa relevância do registro civil, que já proíbe, mesmo lá sendo importantíssimo para o estado da pessoa, né, fazendo essa ponderação, e em relação a dessa irrelevância, ainda que a gente tenha estabelecido isso na Lei 6015, dessa irrelevância para o negócio jurídico, e nesse momento, se a gente for fazer essa comparação, né, esse afastamento dessa norma em razão do princípio da proteção da intimidade da pessoa. E aí, na verdade, a gente está fazendo equilíbrio pesando o bem maior, né? Aí a intimidade da pessoa, né? Justamente. Né? Preservada, vai ser maior. E a gente vê que não há prejuízo para os demais princípios. Você consegue garantir a segurança jurídica, você consegue garantir a continuidade, né? Só que em razão disso aí, professora, a gente tem muita coisa. Assim, a gente poderia fazer uma pós-graduação sobre esse tema. Né? Uma live. Mas olha, vamos resumir, porque a gente só tem uma horinha, tem mais 27 minutinhos, professor. Então, vê se eu conseguir pegar o raciocínio. Nessa situação, então, em que eu tenho um imóvel e eu preciso fazer essa alteração porque eu mudei meu prenome e meu sexo, basta que eu leve para o senhor a minha certidão de nascimento para provar qual que é o meu nome novo, para o senhor fazer a alteração. E essa certidão, ela pode ser uma certidão em resumo ou ela tem que ser em inteiro teor para o senhor ver o teor da alteração para justificar a alteração do nome? Vamos lá. Queria mandar um abraço grande aqui para o meu amigo Fabrício Pettinelli, vi ele passando aqui agora, registrador do Paraná. A Fabrício é uma das pessoas mais inteligentes e mais gentis que eu já conheci na minha vida. Ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Obrigado aí, viu, Fabrício? Obrigado mesmo. Professora, isso aí a gente vai entrar num tema extremamente difícil, que é a técnica de escrituração registral. Né? Então, aquela primeira pergunta que a professora fez, qual documento que eu devo apresentar? Então, vamos ver o seguinte, se for a pessoa resolve, então, Márcia mudou o nome tal, e o gênero, e resolve ela modificar. Me parece que Márcia deveria apresentar a sua certidão de nascimento de inteiro teor e um requerimento para o registro de imóveis. Por quê? Algumas pessoas podem falar assim, mas essa certidão de inteiro teor, ela vai ferir o princípio da intimidade? Me parece que não, porque essa certidão ela vai ficar arquivada no registro de imóvel e em sigilo. Sim. Né? Essa certidão não vai expedir documento, certidão nenhuma. Justamente, não vou expedir nenhuma informação em relação a essa certidão que vai ficar arquivada. Eu vou apenas publicizar isso na matrícula, dizendo que mudou o nome, né, e dizer qual foi o título, certidão de nascimento e qual a origem. Né, como a gente comentou, que não vou caracterizar o título. Agora, se isso vem de uma decisão judicial, se essa modificação é de uma decisão judicial, me parece que daí é suficiente o mandado
judicial e uma certidão simplificada, né? Uma certidão por extrato. Porque imagina o seguinte, professora, se a pessoa comparece ao cartório agora e fala assim, olha, estou com um requerimento aqui e eu mudei o nome, mudei o gênero e quero mudar ali na matrícula. Mas, cara, como que eu vou saber? Né? O simples requerimento e a certidão agora, mas será que isso não foi alteração do nome só? O que aconteceu? Entendi. Então, para a segurança do registrador, no caso do particular, do interessado, né? Assim, e a gente consegue conciliar isso aí, por quê? Porque a pessoa, ela pode pedir essa certidão de inteiro teor para o registro civil. Né? Essa certidão de inteiro teor é pedida pela parte interessada ou por decisão judicial, por requerimento judicial. Então, me parece que é tranquilamente conciliável isso aí. Ai, que ótimo. Então, olha, será que eu posso resumir assim? Então, olha, se eu tenho uma ordem judicial determinando a alteração do prenome do sexo e, por outro lado, eu não tenho a ordem judicial porque foi um requerimento administrativo em sede de cartório de registro civil. Tá? Então, eu tenho esses dois paralelos aí. Enquanto eu falo de um instrumento, de um requerimento administrativo, esse requerimento, essa certidão proveniente daí vai ser levada para o registrador de imóveis em inteiro teor, para que o registrador de imóveis veja o histórico disso na certidão, e aí o próprio interessado vai assinar lá o requerimento de inclusão disso no registro de imóveis a partir do título que seria a certidão de nascimento em inteiro teor. Perfeito, perfeito. Paralelamente, quando eu tenho um mandado judicial, como o mandado já deixa de forma clara ali o que foi alterado, o senhor poderia fazer com a apresentação de uma certidão em resumo. Em resumo. Aí é que eu queria que o senhor me respondesse uma coisa. Essa certidão, o senhor acha que ela tem que ser uma certidão atualizada ou ela pode ser uma certidão antiga? Melhorando a pergunta, porque não tem nada a ver com o fato do prazo da certidão. Antes de fazer a correção no registro de imóveis dessa alteração que foi feita judicialmente, o senhor acha interessante, ou importante, ou imprescindível que se faça primeiro a alteração do registro civil? Então, esse foi o tema que a gente teve mais divergência entre esses amigos meus, né? Que alguns entenderam que poderia se fazer a alteração apenas no registro de imóveis, de uma que está pedindo para mudar no registro de imóveis. Sim. Mas me parece que não é. Deixa eu só pedir para baixar o volume aqui do desenho animado. Bebê, abaixa o volume aí pro papai. Eu já baixei. Então tá, baixa mais um pouquinho. Tá? Obrigado, viu? Beijinho para ele aí, Henrique. E a gente estava falando a gente estava falando do conflito que está tendo aí, se pode cumprir diretamente a ordem judicial da alteração do prenome sexo ou se tem que mandar primeiramente para o registro civil. Então, me parece que, nesse caso, esse título judicial deveria, assim como é, por exemplo, um formal de partilha, né? O formal de partilha ele tem que ser instruído com a certidão de óbito, né? O simples formal de partilha não determina que a pessoa faleceu. Ele faz a partilha dos bens, né? Então, tem que ser apresentada a certidão do falecimento. Ou então, no caso do divórcio também, a gente exige primeiro a averbação lá no registro civil. Me parece que a gente fazendo uma análise sistemática de segurança jurídica em relação ao registro civil, né, que os registros públicos devem outorgar para as pessoas, que a pessoa deveria levar esse mandado antes para o registro civil. Né? Porque senão ele fica, no registro de imóveis tem o nome João, no registro civil está o nome Maria ainda. E aí eu acho que gera uma possibilidade de fraude, que a gente precisa sempre, a questão da segurança jurídica, evitar a fraude, e principalmente que as pessoas saibam dessa informação. Dessa então, parece que né? isso, que eu como registrador exigiria a certidão de nascimento, até porque essa averbação lá no registro civil provavelmente vai ser gratuita, né? Vai ser feita de forma célere, né? Que os registradores civis do Brasil fazem com grande perfeição e com grande eficiência esses atos, né? Não me parece. Também é um valor muito ínfimo em relação ao que se paga. Justamente, né, justamente. Então não atrasaria, né? Não prejudicaria a parte a exigência dessa certidão. Me parece que é de extrema relevância e prudência essa exigência. Olha, então vamos fazer só um contraponto aqui, já que a gente está numa situação interdisciplinar.
Aí, em relação ao registro civil, a minha forma de pensar o registro civil, professor, não o registro de imóveis, tá? Não estou falando em relação o que o mandado implicaria para o registro. Em termos de registro civil, a gente pensa o seguinte, olha, onde que eu faço alteração de nome? Quando a gente pensa assim no sentido lato, né? Numa sociedade, onde que é estabelecido o estado nome, esse estado da pessoa natural? No registro de nascimento. Então, até mesmo dentro do registro civil de pessoas naturais, a pessoa já é casada, o transgênero já pode ser casado, não é isso? E ela faz essa alteração após o casamento. O que a gente defende é que essa alteração ela tem que ser feita no nascimento, mesmo já sendo casado, e só pode alterar o casamento em função da alteração Do nascimento. Porque o nascimento é onde nasceu o nome daquela pessoa. E aí, até pelo princípio da continuidade, todos os atos posteriores ao nascimento, e eu acredito que não só atos do registro civil, eu defendo que qualquer cadastro, qualquer utilização desse estado da pessoa natural em função do registro de nascimento, ele tem que espelhar o registro de nascimento, ou seja, a certidão de nascimento é o que vai dar base para aquilo ali, né? Então tem que estar coerente, tanto o cadastro com uma certidão atualizada, não é isso? E, além do mais, eu não posso imaginar alguém utilizando um nome diferente do que está no registro de nascimento. Eu não posso alterar o registro de casamento, né, de uma pessoa que já está casada, alterar o nome, porque o nome é lá no registro de nascimento. É o que o senhor disse. O que vai comprovar que a pessoa efetivamente faleceu? É a certidão de óbito. Adianta Perfeito. a certidão de nascimento constando uma anotaçãozinha lá de que faleceu? Não, é a certidão de óbito. Perfeito. Então, para poder fazer esse concatenamento aí dos atos, a pessoa civil nasce civilmente, né, lá no registro de nascimento, e a partir dali, tudo que for alterar tem que ser nele, porque nos demais atos da vida civil, aquela informação serve como qualificação da pessoa, e não como estabelecimento do seu estado, porque isso é feito lá no registro. Então, quando eu mudo o registro de casamento, e aí eu acredito que vai ser a mesma coisa em relação ao registro de imóveis, quando eu mudo esses registros posteriores e qualquer cadastro dessa pessoa, eu acredito que eu estou usando ali naquele novo cadastro aquelas informações enquanto qualificação da pessoa natural, né? Então, aquilo ali tem que estar atualizado de acordo com o nascimento. Eu não posso fazer nenhuma alteração na carteira de identidade enquanto eu não fizer no registro de nascimento. Entendeu? Então, aí, olha como fecha. Olha como a questão é realmente interdisciplinar. Não é? Aí, só que fica complicado diante de um mandado judicial, ele te determinou, mas não necessariamente o juiz está ligado nessa situação e ele vai gostar de você falar, excelência, seria conveniente a gente registrar? Posso pedir para registrar, para verbá-la primeiro, e a gente faz a alteração, até mesmo porque eu preciso de uma certidão de nascimento, contando o nome. Né? Então, eu acho que a gente precisa trazer de forma mais coesa, sabe? Unir mais as nossas especialidades, porque a gente está muito interligado e a gente não está conseguindo fazer isso de forma harmônica. Quanto mais a gente conseguir ligar uma atividade na outra, eu acho que mais chance a gente tem de sucesso, sabe? E aí esse é um grande objetivo do nosso IBDFAN, através da nossa comissão, né, professor, de notários e registradores. Eu acho que vai ser um papel interessante justamente fazer esse contraponto aí interdisciplinar. Perfeito. E aí, Perfeito. não fechou? Em relação, ainda tem uma pergunta agora só para dificultar. E em relação ao indicador pessoal. Como que fica o indicador pessoal? Aí, só para ilustrar, eu tenho 2 imóveis lá no cartório de registro de imóveis do Recife, segundo, né, do Recife. Segundo. Tenho dois imóveis, esses 2 imóveis eu adquiri antes de alterar meu nome. Alterei o meu nome e fiz a venda de um deles. E aí, nesse um, eu já alterei o meu nome e no outro não. Como que eu faço, como que você faria no seu cadastro, lá no seu indicador pessoal? Vamos lá. Não é difícil, né? Uhum. A técnica de escrituração registral, por exemplo, vou falar do indicador real. O indicador real é o repositório de todos os endereços que aquele imóvel já teve. Então, o imóvel se chamava Rua 5, depois chamou o imóvel Rua Rui Barbosa, Rua João 23. Se a pessoa fizer um pedido para o registrador de imóveis
em qualquer um desses endereços, vai estar lá no indicador real, dizendo, olha, você pediu da João 23, mas na verdade hoje já é Rua Rui Barbosa. Então, o imóvel é esse, matrícula 2642. E no indicador pessoal, nesse caso também é a mesma coisa. Né? A gente vai acrescentar no indicador pessoal, né, isso aí, e isso vai ser publicizado apenas dizendo o seguinte, olha, eu pedi o imóvel em relação a Márcia. Tal. Hoje, a gente sempre exige o CPF, que é um requisito da matrícula. Então, a gente não consegue fazer o registro sem o CPF. O CPF, a gente precisa averbar o CPF. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas não sabem e que é uma exigência do registrador de imóveis, por exemplo, quando a pessoa falece, isso é muito comum, né? Pessoas mais antigas não tinham CPF. Né, ou utilizava o CPF conjunto. Conjunto, o casal. O pai, a mãe, né, o casal. Então, existe na Receita Federal a possibilidade de você tirar o CPF somente para isso. Somente para o inventário, porque é a forma que o registrador de imóveis vai ter para comunicar a Receita Federal daquela transferência. Né? No final do mês, a gente emite a DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, e aí a Receita Federal já tem essa informação de que aquela pessoa faleceu e de que ela tinha aquele imóvel e passou para tantos herdeiros. Então, aquele CPF lá vai ser vinculado apenas para isso. Apenas para isso. Nossa, então, olha só, o vínculo, na verdade, fica o vínculo na pessoa, independente do seu estado, pelo que eu entendi, né? O indicador pessoal. Justamente. E aí, nessa situação, professor, se eu tiver, nessa minha situação que eu falei aqui agora, se eu perguntar em relação aos dois nomes, vão aparecer os dois imóveis? Ou seja, se eu perguntar com o meu nome novo, né? Eu quero saber se tem imóveis no nome da Márcia que chamava Adriano, mas eu não informo que chamava Adriano, no nome da Márcia. Vai ser apresentada uma certidão do imóvel que está com o meu nome Márcia e também do imóvel que ainda está com o meu nome Adriano? Esse é um outro tema que a gente estava discutindo, eu estava até falando com o professor Daniel, o professor Ivan, que é prudente que o registrador de imóveis, no momento em de fazer essa averbação desse nome, que ele faça em todas as matrículas que ele tem naquele imóvel. Então, ele mesmo já vai fazer a busca e já não vai alterar somente em uma matrícula. Ele vai alterar o nome em todas as matrículas daquele cartório que ele está pedindo. Segundo o registro de imóveis, eu vou conseguir alterar e falar, olha, aqui todas as matrículas já estão alteradas, porque eu vou mudar o indicador pessoal também. Nossa, bacana demais, olha só, muito legal. Ó, professor, eu queria aproveitar que está todo mundo aqui ainda, queria fazer um convite para o senhor. Já que a gente está fazendo nessa oportunidade, tirando todas essas dúvidas, o que o senhor acha da gente fazer uma videoaula completa com exemplos, com modelo prático de registro civil, do registro de imóveis? Ótima ideia, ótima ideia. E vou deixar até o seguinte, isso aqui, que eu não vou responder agora, vou responder só nessa videoaula. Então, já que a professora está fazendo esse convite, e tem um tema extremamente relevante, que é o seguinte, como deve se portar o tabelionato de notas. Exato. Né? Porque, e a gente tem dois casos. A gente tem o caso em que a pessoa tem o nome, ela é proprietária, e aí ela muda o nome, certo? Mudou o nome. E aí não mudou no registro de imóveis. Como que o tabelião vai lavrar essa escritura? Com o nome novo, com o nome antigo, como é que ele vai apresentar, vai instruir com certidão de nascimento? Mas aí a gente responde nessa aula, então. Vamos fazer uma videoaula à frente, a gente chama o tabelião, então, e a gente já justamente. Tem vários tabeliães aí na live que devem ter essa resposta já. É espetacular. Aí, a ciência notarial e registral, ela é linda, maravilhosa, impressionante. E a descoberta dessas interdisciplinaridades, eu acho que, para mim, está sendo a grande novidade, assim, que se a gente tem que olhar o lado bom das coisas, se é que existe algo de bom dessa pandemia, de isolamento, etc., a internet interligando todo mundo e fazendo essas lives, porque a gente fica muito ligado. Por exemplo, eu vou em congresso de registro civil, é difícil, né, a gente ir num congresso de todo mundo junto. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo de debater e de ver, abrir o horizonte em relação ao extrajudicial, muito importante. A Vanessa está perguntando aqui, e já tem 3 pessoas que perguntaram aqui, como que sai essa verbação na matrícula? Então, em 2 minutos eu vou explicar para vocês a diferença entre a escrituração do registro civil e do registro de imóveis. No registro civil, né, a pessoa apresenta uma declaração de nascimento, ou faz o casamento e tal, e o registrador coloca tudo no livro, está lá tudo no livro dele, no livro A, no livro B, no livro C, e aí ele extrai um resumo.
essa certidão é um resumo do que está no livro. Então, se a pessoa quiser uma certidão de inteiro e teor, ela tem que demonstrar por quê. Tem casos que é proibido, caso de adoção, caso de mudança de sexo e tal. Agora, no registro de imóveis, como que é essa escrituração? A pessoa apresenta um título, eu vou extrair as principais informações desse título, uma escritura pública, um mandado judicial, uma certidão de nascimento, vou extrair aquilo que a lei exige que eu coloque na matrícula, só que a minha certidão da matrícula é de inteiro teor. A regra é o inteiro teor. Então, Vanessa, essa averbação, ela vai constar na matrícula. A matrícula, ela é um histórico de todo o imóvel. Eu começo lá com o proprietário, o imóvel e o registro anterior, e aí eu venho registro AV, registro AV, registro, a história de todo imóvel, tudo que aconteceu no imóvel você vai ter com a matrícula. Então, essa averbação vai constar na matrícula. E essa é a nossa discussão da live, se consta ou não, se foi a mudança de gênero ou não. Justamente porque o que constar na matrícula vai constar na certidão e vai dar publicidade da informação. Perfeito, perfeito. Civil, né? Isso. No registro civil é mais fácil, porque já está no livro e essa informação não é publicizada. Agora, no nosso caso, há essa discussão jurídica, porque o que a gente colocar na matrícula vai ser publicizado. Exatamente, isso aí. Então, esse é o grande motivo da gente estar aqui discutindo, e nós vamos enriquecer essa aula, professor, vamos colocar nas nossas redes sociais, se o senhor concordar conosco. E aí eu queria só fechar em relação a esse convite, pedir para vocês o seguinte, gente, sigam o professor André lá no Instagram dele, procure lá, ele vai falar agora nas alegações finais dele, né, professor? No seu fechamento aí, eu queria pedir para o senhor para falar as suas redes sociais, para a gente disponibilizar tanto no meu canal do YouTube quanto no do senhor essa videoaula, para ampliar aí para todo mundo, já com modelos, né, nos modos do que eu te convidei. Mas, de qualquer maneira, essa live vai ficar por 24 horas no stories do IBDFAN, e o IBDFAN me autorizou colocar no meu Instagram também, gravando a tela, né? Eles vão me permitir que fique no meu, e lá no canal do YouTube. Nós vamos compartilhar isso também, viu, professor André? Para a gente colocar no nosso canal para disponibilizar. E a aula mais completa vem aí, nós vamos fazer o anúncio disso aí em tempo hábil para vocês se prepararem. Vai ser um grande trabalho. Muito honrada de conseguir. E aí, pessoal, nas minhas redes sociais, no YouTube, professora Márcia, @professora Márcia, e lá no Instagram é prof.marcia. Não, é marcia.fidelis.lima. Isso. Gente, mas é muita rede social. marcia.fidelis.lima ou underline, eu tenho 2, mas vai ser unificado. Eu queria só comunicar para vocês que eu vou fazer um sorteio ainda essa semana lá no Instagram para os meus seguidores de um livro que nós escrevemos. O livro chama Intersexo. Esse livro é o único que fala desse assunto no Brasil. Ele foi coordenado pela nossa vice-presidente, e aí dispensa apresentações, Maria Berenice Dias. Tem a participação do Drauzio Varela. Ele é totalmente multidisciplinar. Ele tem depoimentos, artigos escritos tanto por transexuais, por intersexos, tem casos verdadeiros, implicações aí na área da medicina. É um livro totalmente completo, tudo sobre a situação do intersexo, e muitos intersexos são também transexuais, então tem implicação aí em relação a isso que nós estamos conversando. Quem tiver interesse, é só seguir lá no meu Instagram. Essa semana ainda eu vou anunciar o sorteio do livro, tá bom? É isso aí, professor. Queria voltar para o senhor as palavras, para o senhor fechar e anunciar aí suas redes sociais, por favor. Ao meu amigo Pedro Bacelar, um grande abraço a todo mundo. Dizer que eu estou muito honrado em fazer parte agora do IBDFAN, e essa interconexão entre direito de família, entre o registro de imóveis, tabelionato de notas, registro civil, vocês percebem que está tudo conectado, porque nós fazemos parte de um grande sistema, e um sistema que é respeitado no mundo inteiro, que é o sistema notarial e registral. Eu sempre digo o seguinte, quando a pessoa fala o seguinte, mas tem que acabar com o cartório de registro de imóveis. Tudo bem, é importante que você saiba quem é o proprietário de um imóvel? É importante, professor. Alguém tem que dizer isso. Alguém tem que dizer quem que é o proprietário. Então, se acabar com o registro de imóveis, alguém vai ter que dizer. Pode ser a prefeitura, por exemplo.
né? O prefeito que muda quadro 4 não vai falar assim, ó, o proprietário desse imóvel hoje é fulano de tal. Ou então pode ser ninguém, igual nos Estados Unidos, em que o banco faz o seguinte, não, eu garanto, faça um seguro aqui que eu garanto, né? Então, sempre que a gente falar, mas tem que acabar com o cartório. E o registro civil, será que você acha importante a pessoa ter o nascimento, ter o nome dela? Eu acho que é importante. Alguém tem que fazer isso aí, né? No Estado Democrático de Direito, alguém tem que fazer esse serviço. Então, assim, e o modelo brasileiro, ele é exemplo para o mundo. Esse modelo de delegação, em que você exige o concurso público, o conhecimento jurídico para que a pessoa exerça esse serviço público de forma totalmente sem custo para o Estado não paga nada, ao contrário, o Estado recebe dinheiro dos notários e registradores, né? E outra coisa, e que o serviço ele é tabelado, o serviço ele é fixado pela própria lei, ou seja, pelo próprio povo através dos seus representantes legais. Isso é fantástico, porque as pessoas falam, não, tem que acabar com o registro de cédula rural, vamos fazer uma registradora agora. Tá, mas vai ter um particular, e o particular vai cobrar o quanto ele quiser, porque não tem limite, né? O limite vai ser o mercado. Agora, o registro de imóveis, quanto que ele cobra? O registro de imóvel cobra o valor que é estipulado em lei. Pessoal, minhas redes sociais, tem o Instagram, André_Vilaverde, certo? Podem me seguir lá. Com dois L's. E tem o meu canal do YouTube, pessoal, que eu tinha um curso antes de assumir o cartório de registro de imóveis aqui do Recife, chamava Vila Verde Cursos. E eu disponibilizei todas as minhas aulas gratuitamente para você lá no YouTube. Então, aproveitar esse período de pandemia, tem aulas de direito constitucional, de direito administrativo, de direito civil, né? E de direito de registro civil de pessoas naturais. Eu me atrevi a falar sobre registro civil, registro de imóveis. Então, assim, tudo gratuitamente para você, tá? Tá disponibilizado lá no meu canal do YouTube, é só você acessar André Vilaverde, coloca no YouTube aí, já vai aparecer lá o primeiro itemzinho, e aí você pode verificar. Eu vou deixar também aqui para a professora um link que eu acho muito importante, com um material que eu tenho também, que eu fiz para a prova oral. Né? Quem está fazendo concurso aí e tal, eu fiz quando eu tinha o curso também, e vou voltar com o curso em breve, mas eu acho que a gente precisa fazer isso aqui, e é a forma que eu tenho de retribuir tudo que Deus tem feito de bom na minha vida, dar essa minha contribuição para as pessoas. Então, tem esse PDF com milhares de questões de prova oral já respondidas para você que está estudando aí para a prova oral de concurso. E vou disponibilizar também aqui para a professora Márcia, para ela colocar aí nas redes sociais, um ciclo de estudo, certo? Que eu fiz também no Google Planilhas, para você organizar seu estudo, ver que horas você estuda o que e tal. E aí, muito grato. Professor. Que bacana! Olha, a gente só ouve falar de elogios em relação a essas aulas do professor André. Muita gente dizendo que conseguiu passar no concurso, que conquistou o cartório da vida, que sempre sonhou, em função do material do professor André, que inclusive foi todo democrático, né? Se a pessoa não tinha condição de fazer cursinho, fez o curso dele totalmente gratuito, e isso mudou a vida de muita gente. Professor André, muito obrigada por se disponibilizar aqui com a gente, né, de trocar essas informações tão importantes, tão relevantes. Vamos continuar com essa troca, com essa interdisciplinaridade, vamos fazer isso muito na comissão. Isso é só o começo, nós vamos só começar, né, e agora para frente vamos chamar as outras especialidades também para a gente continuar essa discussão. E aí eu queria falar mais uma vez para quem não estava lá no início, pessoal, quem já é IBDermano, fique com o IBDFan. Quem não é, vale a pena conhecer, vem para o nosso lado, porque é uma instituição fantástica. Mudou minha vida. Há mais de 10 anos que eu sou membro do IBDFan e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida também. Tá bom? Professor, muito obrigada. Beijo grande para o senhor, beijo para todos que estão aí, que ficaram pacientemente aguardando a nossa conversa. Beijo. Vou começar uma outra live agora, falar sobre registro eletrônico. Só me seguir lá, que eu vou começar agora, às 17 horas. André_Vilaverde com 2 L's, que eu vou falar sobre registro de imóveis eletrônico. Beijo. Muito bom, vou lá também. Beijo, tchau.